Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 25 de outubro, Santo Antônio de Santana Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão foi muito simples em sua vida. Seu amor a Deus e para com os humildes e sua disposição em servir sempre atraía a muitos. Os necessitados eram sua prioridade. Estava sempre presente na vida dos doentes. É importante observar que os que priorizam o amor em sua vida se santificam. Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, em 1739 e morreu em 1822, com 83 anos de idade. Sejam benditos os santos e todos os que serviram a Cristo com generosidade de vida. Eu tive a graça de ir ao túmulo de Santo Antônio de Santana Galvão, que está no Mosteiro da Luz, em São Paulo, né? É uma emoção muito grande, porque lá no Mosteiro da Luz mostra a cela onde ele viveu, né? Tem os objetos que ele utilizou, tudo muito rústico, tudo muito simples, né? E o túmulo dele lá no Mosteiro da Luz, em São Paulo, né? Uma coisa muito importante, se criou uma devoção sobre Santo Galvão, sobre a questão das pílulas, né, de São Galvão, que são todos celebrados. Muitas igrejas celebram a missa de Santo Antônio Galvão no dia 25, que é o dia dele, né? Então distribui as pílulas, né, que as pessoas utilizam para alcançar graças. Então é um santo bem popular e é um santo brasileiro, né? Que morou em Guaratinguetá. Então é muito interessante ver esse aspecto de que é um santo que está perto de nós, né? O seu túmulo, né? Os seus restos mortais estão perto de nós, né? Então é alguém que fez parte da cultura brasileira e principalmente paulistana aqui, né, do nosso estado. O evangelho de hoje, Evangelho de Lucas 12, 39 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Essa parábola nos chama a algo que hoje está cada vez ficando mais difícil das pessoas terem: assumir responsabilidade. Compromisso. Por quê? Porque aquele que muito conhece de Deus tem uma responsabilidade maior do que aquele que pouco conhece ou não conhece. Por quê? Porque compreende o Evangelho, entra em contato com a palavra e quando age de uma maneira, entre aspas, pagã, ou seja, de alguém que não conhece, terá que assumir a responsabilidade de seus atos. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que todas as nossas ações geram consequências na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, a partir do momento que eu conheço o Evangelho,
eu sou chamado a viver esse evangelho, ou seja, a colocá-lo em prática na minha vida. E a minha postura não pode ser a mesma de alguém que não conhece, né? Por exemplo, é inconcebível uma pessoa que conhece o evangelho e que fica no bar enchendo a cara, né? A ponto de sair carregado, a ponto de sair bêbado. Algo que provavelmente ele fazia antes de conhecer Cristo, né? Senão que contra-testemunho ele está dando. Ele não está dando testemunho de Cristo, ele está dando contra-testemunho de Cristo, né? Olha lá, o fulano vai para a igreja e bebe de cair, né? Ou alguém que rouba, que furta, alguém que é desonesto no seu trabalho, alguém que é corrupto. São situações em que uma pessoa que não conhece o Evangelho pode encarar isso, entre aspas, com mais naturalidade, né? Todo mundo faz, eu vou fazer também. Agora, um católico, um cristão católico, não pode viver dessa forma, porque contradiz o Evangelho, né? Então é ter esse contato. Porque, por exemplo, você bota, vamos chegar lá no final da vida, você bota um cristão que manteve essa situação de vida e você bota, e sabia que isso era errado, porque está no Evangelho, e você bota alguém que nunca ouviu falar de Jesus, de quem é o pecado maior? De quem conhecia, porque fez conscientemente algo errado, mesmo sabendo que era errado, né? Então é a questão da responsabilidade. Outra coisa, o cristão, como eu falei, tem que dar testemunho. Portanto, ele tem que ser uma pessoa responsável. Isso não quer dizer que nós vamos ser anjinhos. Não estou dizendo isso. Todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas misérias, mas não podemos pecar de maneira consciente, no sentido de dar contra-testemunho de Cristo. Aí é complicado, porque eu vou assumir a responsabilidade para os meus atos, né? Então é ter a noção de que como estamos usando o bem que Deus nos confiou. Qual é o maior bem? O Evangelho, o dom da vida. Deus nos concedeu isso, né? E como estamos utilizando isso, né? Essas graças que Deus nos concedeu, né? Estamos utilizando isso em benefício próprio? Ou estamos utilizando isso para a construção do reino de Deus? Ou seja, ajudando as pessoas, dando um bom testemunho para elas, nos tornando pessoas melhores a cada dia, apesar, como eu falei, das nossas fraquezas, dos nossos pecados, das nossas misérias, mas buscando nos tornar pessoas melhores, né? O que vale é o esforço. Eu não sei se eu vou conseguir chegar à santidade. Pode ser que você não consiga neste mundo, mas você se esforçou, né? Você buscou ser uma pessoa melhor, você buscou lutar contra o pecado, mesmo às vezes caindo, mas se levantando, buscando uma confissão, buscando uma vida de comunidade, buscando ajudar a comunidade na divulgação do Evangelho, ou seja, você lutou, né? Agora, se eu só tenho uma roupagem de cristão, boto o crucifixo no peito, né? Começo a andar como cristão, mas vivo uma vida de um não cristão, isso é um contra-testemunho, né? E eu vou ter que assumir a responsabilidade diante de Deus perante isso. Portanto, é ter consciência do nosso papel. O nosso papel deve ser vivido de maneira responsável, porque a partir do momento que eu sou um contra-testemunho para os de fora, eu terei que assumir a responsabilidade por isso. Por quê? Porque pode ser que aquela pessoa que me viu agir de maneira desonesta, sabendo que eu sou cristão, pode ser que ela nunca mais se aproxime de Deus por minha culpa. E eu serei responsável por isso. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.